Paz de Deus, amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o trombone, esse camarada aqui, né? Então hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o trombone. Já fizemos aí a iniciação do trompete e também da trompa, né? Hoje nós vamos falar do trombone. Esse meu trombone aqui é um trombone bem simples, né? Exatamente amanhã completará um mês que ele está comigo, né? Confesso que eu tinha algumas impressões diferentes do que na realidade eu encontrei quando eu peguei o trombone. Eu pensava uma coisa, mas era outra totalmente diferente. Ó, esse aqui é um trombone da Quasar e amanhã fará um mês que ele está comigo, né? Nunca tinha tocado antes, né? Desse trombone aqui, nunca tinha pego nenhum para tocar. E confesso que eu achei ele, vamos dizer assim, mais leve para tocar do que eu imaginava. Como eu já toquei bombardino por um bom tempo, o eufônio, eu achei que o trombone fosse um pouco mais pesado, tivesse mais resistência para soprar e tirar som. E realmente eu estava enganado, eu acreditei nisso, mas o trombone é muito macio para tirar som, né? Eu acredito que é até mais leve do que o eufônio, na questão de emitir som, né? Tanto na região do baixo, quanto na região do tenor ali soprano. Eu achei bem confortável para tocar. Esse aqui é o bocal aí. Esse bocal só não cabe no meu eufônio porque ele é de calibre fino. O meu eufônio é de calibre largo, então esse bocal não serve nele. Mas diâmetro, o bocal em si é o mesmo, só não a parte de onde encaixa. Então, o que acontece? Tocando o trombone esse mês aí, gostei muito, nossa, instrumento fantástico, né? Já gostava muito do som. E agora tendo contato e tocando ele mesmo, né? Trombone aí. É um trombone em si bemol, né? Trombone bem simples, mas para quem está iniciando, excelente. Muito tranquilo. É aquele pensamento que eu tenho. Se você tem condição de comprar um trombone melhor possível, mais caro, faça. Se você tem essa condição, compra. Se dê esse presente, né? Se dê esse presente. Faça o melhor que você puder e obtenha o melhor que você puder. Caso não, consigo comprar um trombone mais simples. Compre. Utilize bem, cuide bem dele, né? E faça bom uso, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas aí. Então, coloquei o bocal aqui. Eu costumo puxar aqui entre 1 ou 2 dedos aqui. Eu abro um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui. Ó, eu tirei aqui ela completa, ok? Então, eu costumo deixar ela aberta de 1 a 2 dedos aqui, para melhorar um pouquinho a afinação. Então, mais ou menos esse tanto aqui eu deixo. E como todo instrumento de sopro, né? O instrumento dos bocais aí não é diferente. Tem as suas desafinações, né? Em alguns registros ele afina melhor, em outros registros dá um pouquinho mais de trabalho, então você tem que consertar na embocadura também, né? Eu gosto de pôr o afinador só para dar uma conferida, mas eu não fico soprando, né? Eu tive essa questão quando eu estudei violino, de tentar ficar achando a nota, olhando para o afinador, né? Afinando e desafinando. Então eu percebi que isso eu estava levando para os estudos. Ah, se eu não acertar, eu arrumo na hora. Então eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto de ficar pondo um afinador e ficar nos lábios, né? Tentando acertar essa afinação. Então, uma vez que eu achei mais ou menos o registro ali, achei a posição dos lábios, eu tiro e tento acertar novamente ela. Então faço alguns exercícios tirando o bocal e colocando de volta, não tentando acertar ele como um ponteirinho ali que fica mostrando no afinador. Eu particularmente não gosto, para não criar mais vícios, né? Para criar vício é fácil, para tirar é que é difícil. Então, feito isso e dito isso aí, qual é o método que a gente vai falar aqui? Novamente,
o Fubunk elementar, esse aqui é o método que nós vamos usar. Metrônomo também, uma vez que pega o registro, a gente já vai para o metrônomo para poder já iniciar os estudos aí. Aqui, ó, no caso nós vamos ter a primeira nota, a nota Fá. Nós vamos trabalhar ela aí. Outro sim. Se você já estuda no inário, para ir tocar no inário em Si bemol azul, isso aqui vai dar diferença porque ele está para tocar com um instrumento não transpositor. O que acontece? Aonde o Dó, vamos ver aqui, o Dó é 1 e 3. Aqui é o Dó, que é o som real. Se você apertar essas duas chaves e assoprar ele ali no registro, ele vai sair a nota Dó. E não o Ré, como nós estamos acostumados aí no trompete ou até mesmo na trompa, né? Então, os transpositores vão tocar uma nota e vai soar outro som. Aqui não. No trombone, eu já iniciei os estudos tocando aqui nele, já como não transpositor. Então, vamos tratar nos vídeos aí como não transpositor, onde o Dó é aqui, ok? E aí a gente vai falando mais sobre os estudos aí ao longo dos vídeos, né? Não vamos falar de muita coisa técnica, do instrumento todo em si, não, é mais para nós fazermos os exercícios aí, deixar disponível para você que está iniciando um trombone aí, quer ouvir, quer acompanhar o vídeo, como funciona. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Alguma sugestão também, né? Estamos estudando junto aí, aprendendo junto a cada dia, tá bom? E aí vamos para a parte tocada. A gente vai achar o registro do Fá. Achou ali o som, a altura. Faça isso algumas vezes. Já organizou? Ah, registrei. Ok, tá legal. Parte para o metrônomo, solfejo, se for o caso, né? Leitura rítmica, aí, se for o caso também. Leitura métrica. E em seguida já põe o metrônomo. Não deixa passar essa parte do ritmo, né? Deixa para trás para depois consertar. Não, vou ter que andar junto já para poder já alinhando tudo. E uma vez que está com as alturas de digitação tudo certinho, você já começa a tocar os hinos com mais tranquilidade. Tem no próprio grupo do GEM, tem alguns irmãos que já tocam os hinos, já se junta, né? Se ajunta para poder já tocar uns hinos, já vai se acostumando com essa parte do grupo, né? Então, o ritmo é muito importante para isso, não pode deixar passar, na minha opinião. É bom trabalhar as duas coisas, tá bom? E vamos para a parte tocada agora. Então, lembrando, mais uma vez, que a voz principal do trombone é o tenor, né? E a voz alternativa, o baixo, certo? Então, diferente do eufônio, né? Nós vamos ver mais pra frente também. A voz alternativa do tenor é o baixo. Do eufônio, a voz principal é o baixo e a voz alternativa o tenor, é o inverso, né? Então, embora vocês possam ver aí, aqui mesmo no YouTube tem músicos tocando o trombone no soprano, que é fantástico, coisa muito linda, é o soprano no trombone. Mas não se engane, se você escolher o trombone para entrar na orquestra, a sua voz principal será o tenor, onde a orquestra precisará de você tocando na sua voz principal, ou seja, o tenor. Então, embora você possa mais para frente fazer o soprano, problema algum, mas na orquestra, a nossa função principal é tocar a voz do nosso instrumento. No meu caso é a trompa, é o contralto. Então, se você escolher o trombone, é o tenor. E eventualmente, se precisar de você fazer uma voz alternativa, o baixo é excelente para o trombone. Eu achei assim incrível tocar baixo no trombone, é muito lindo, tão bonito quanto o eufônio, né? Fica uma voz muito bonita. Aí sim, fica essa parte do soprano. É um maravilhoso soprano masculino aí no trombone, fica muito bonito, não tem explicação. Porém, temos que entender isso, tá bom? Outra coisa, assim, no começo, acostumar com essa posição, né, do instrumento. Se mais para baixo, se mais para cima, até porque os bancos da orquestra estão um pouco perto. Em alguns casos, perto até demais, né? Então, tem que se adaptar a isso e ver qual é a melhor forma de ficar. Até porque é um instrumento comprido. Então,
se acostumar com o equilíbrio, a forma de segurar, digitação. Outra coisa que eu imaginei e assim me surpreendeu bastante, ele é tão molinho quanto o trompete. Eu achei que fosse mais parecido com o eufônio, né? Mas não, ele é muito molinho, os pistos é bem fácil de digitar. Isso eu achei também muito sensacional, muito incrível, né? Algo muito gostoso de digitar aqui, tá bom? Com relação à voz do baixo, vai ver na primeira folha lá do método, que tem uns graves lá embaixo, né? Então, em algum momento, se for usar no baixo, não é para se preocupar agora. Eu acredito que não é para ficar se preocupando com isso nesse momento. Mais para frente, você vai aprendendo a digitar depois da nota ali do Sol ali, que é a primeira linha da clave de Fá. Aí treina um pouquinho para tocar as notas mais graves, mas não é algo que vai se preocupar agora, né? Se preocupar com o tenor ali, por isso até que a gente já começa no Fá, da clave de Fá, aqui a gente já começa na nota Fá. Então é ali dali um pouquinho para cima, depois pensando nas notas mais graves, né? Que é a voz alternativa do baixo vai usar. Então, naquela nota, por exemplo, no Si bemol, que é lá embaixo, oitava, Si natural. E aquela mais grave, que é lá embaixo, uma oitava. Daí sim, nós temos das posições, não vou falar da digitação de cada posição, mas descendo, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então, nós temos também essas notas mais graves. Não vamos usar agora e não vamos nem pensar nessas notas por enquanto. Ó. Então, não é para nós nos preocuparmos com essas notas agora, né? Então, vamos preocupar da linha ali do Sol para cima, né? E mais especificadamente fazendo o passo a passo aqui do método, para que a gente possa avançar. Então, fazendo o método, você consegue avançar as lições, aprender o instrumento. Se tiver dúvida, tem um caderninho, anote. Se você tiver condições de ter um caderninho de pauta, eu acho excelente. Eu faço muita anotação, faço bastante, tem um monte desses aqui. E você consegue também, se tiver um caderno, aqueles caderninho comum, né? Caderno normal, de 150 folhas, para fazer anotações do seu dia a dia. Quais as dificuldades? Se tem alguma dúvida, leva para o seu instrutor, leva para o seu professor de música aí e tira suas dúvidas. Mas não é bom ficar com dúvidas, né? Tirar sempre que possível e anotar o seu progresso. Você tem que cuidar desse progresso, né? O quanto você progrediu semanalmente, mensalmente, para você cuidar de si mesmo nessa questão. Certo? Quanto você evoluiu, quais as suas dificuldades. Então, você precisa se policiar nesse quesito, tá bom? E já falei bastante, vamos tocar o exercício aí. Então, exercício 1, né, do método aí, no início mesmo, nota Fá, 4 tempos, vou colocar o metrônomo em 60 BPM, tá bom? E a gente vai tocar a primeira linha só. Os demais exercícios que vir, após o vídeo que eu vou gravar também do eufônio, a gente vai falar mais sobre o exercício e colocar mais linhas aí de uma vez só, tá bom? Vamos fazer o exercício agora. Então vamos lá, exercício 1, nota Fá, 4 tempos de nota tocada, 4 tempos de pausa. Então, ó, vai ficar assim. Vou pôr o metrônomo aqui, ó, em 60. Vou pôr o tempo de apoio para ficar mais nítido onde começa o 1, para ficar mais tranquilo. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a configuração. Aqui, 4. Normalmente eu não uso esse ponto de apoio, eu uso normal, mas vamos colocar aqui só para a gente entender. O tempo mais agudo ali é o primeiro. Então ele toca diferente, só para nós identificarmos. Como que eu gosto de fazer os estudos? Toco a nota segurando por 4 tempos, mas não aquela interrupção bruta, né, no quarto tempo. Vai diminuindo. Quando chega no quarto tempo, diminui um pouquinho e sobe o som. Entra devagar, mantém o som firme e lá no quarto tempo diminui um pouquinho para finalizar. Sempre dando acabamento nas notas, pensando sempre nisso, tá bom? E
Com relação à pausa, como que eu costumo estudar? Então eu conto 1, 2, 3. No 3 eu começo a respirar. 3 e 4 respirando tranquilamente e solta a nota. Nem muito forte e nem muito fraco. Como se nós estivéssemos conversando naturalmente. Respiração tranquila, sem criar pressão demais, sem puxar demais, né? Então nós vamos puxar o necessário para sustentar a nota que nós estamos vendo aqui. São 4 tempos, vamos puxar a quantidade relacionada ao tempo que se está usando, né? 60 BPM. Se fosse mais rápido, seria uma outra proporção de ar. Se fosse mais lento, uma outra proporção de ar, tá bom? Então vai ficar assim. 3, tá, 1, 2, tá, ok? Vamos para o instrumento. Nota Fá não tem digitação, tá bom? Primeiro vamos gravar a altura do Fá. Então, essa é a altura da nota Fá. Às vezes um pouquinho mais afinado, mais desafinado. Então você sempre observa aí, afina ela e grava o registro. Não só toque por tocar. Grava onde melhor ficou nos seus lábios, qual é a posição que está, a embocadura. E sempre observe isso, para que você consiga desenvolver sempre cada vez melhor, né? Você vai pegar, atacar a nota, você já vai no registro certo, na afinação certa, tá bom? Vamos lá? Ok. Fez isso repetidamente, faça mais vezes, né? Até ficar bom, até ficar tranquilo aí a sua respiração e grava a nota Fá, né? Então lembre sempre de tentar afinar essa nota o máximo que você conseguir, né? Não fique também preso a isso totalmente ali. Mas fica olhando para aquele ponteirinho, afina ela, tira, põe o metrônomo e vai tocar, tá bom? As coisas vão acontecer no seu devido tempo, no momento certo. Tudo vai acontecer certinho, vai dar tudo certo. Você só vai seguindo. Acabou o seu tempo de estudo, para, esquece, vai fazer as suas outras atividades, não fique nervoso, beba bastante água durante os estudos e durante o dia em si, tá bom? E se você quiser fazer algum comentário, deixa aí alguma pergunta, quiser acrescentar também alguma dica, estou aqui também para aprender, tá bom? E você que não é inscrito no canal aí, se gostou do vídeo, deixa o joinha aí para dar aquela força aí, compartilha com algum amigo que está iniciando aí no trombone, tá bom? E se inscreva no canal aí, dá essa força, tá bom? Deus abençoe muito a todos, paz e Deus, fiquem todos com Deus.